Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Irit Kudek e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre alguns assuntos, mas principalmente sobre o assunto de inteligência emocional. Muita gente costuma falar também sobre controle emocional. E controle emocional é algo que, assim, não é muito legal, porque na verdade a gente tem que deixar nossas emoções fluírem, não ficar controlando elas, né? Para variar, vou sempre lembrar daquele assunto de que tudo acontece no período da nossa infância, muita coisa acontece durante a nossa gestação e uma boa parte também dos nossos traumas, né? E nossos complexos também acabam acontecendo ali na fase da adolescência. Então, o que acontece? Nós temos sempre que ficar atentos aos ambientes que estamos, as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe aquela velha história? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és? Então, isso daí, quando você vai ficando um pouco mais velho, vai fazendo mais sentido. E se você pegar ali, em média, dizem entre 3 e 5 pessoas das quais com que você mais convive, provavelmente é ali que você vai estar mais parecido com aquela, mais familiarizado com aquelas pessoas, vamos dizer assim, né? Então, mesmo que você não queira, alguns comportamentos seus vão estar mais na onda do grupo do que são suas próprias escolhas. E então, o que acontece sobre a inteligência emocional? Quando nós somos pequenos, crianças, nós apenas reagimos às coisas, né? O nosso cérebro ainda não está formado 100%, ele normalmente se forma depois dos 25 anos, né? Então, o que o pessoal da neurociência fala, eu não sou neurocientista, mas eu estudo bastante neurociência, psicologia, eu adoro esses assuntos, me interessam e me ajudam muito, até trazer aqui para compartilhar com vocês. O que acontece que o nosso cérebro só está mais, a formação cognitiva dele, né, é a partir até os 25 anos. Só que a nossa segurança emocional, nosso cérebro emocional, a formação dele, ela também dá uma formada até os 25 anos, só que a partir da idade dos 17 anos, ele já pode começar a dar uma desregulada. Então, é muito louco, né? Porque assim, a parte racional ali, vamos dizer, tem uma linear que vai subindo, só que a emocional chega ali na pré-adulto, uma fase pré-adulta, vamos dizer assim, ou pós-adolescente, que é essa fase de 16, 17, 18 anos de idade. Então as emoções vai subindo e de repente cai, né? Já dá uma oscilada. Por quê? Porque muitas emoções a gente começa a perder controle, literalmente, e não sabe como lidar com aquilo. E a probabilidade de não saber como lidar com aquilo, nesses momentos de gatilho que provavelmente atacou suas emoções ali em algum ponto, tem a ver com sua infância, né, com a falta de regulação emocional que você teve na sua própria infância, ou até porque pode ser também novas emoções, por exemplo, ter algumas responsabilidades, né? Aquela história, com 17, 18 anos, em muitos países, né, os jovens saem de casa. Então, assim, o fato da gente fazer uma mudança, ela gera muitas emoções dentro do corpo humano, dentro da nossa mente, tanto no corporal, no mental e no emocional. Porque você meio que também está saindo de uma zona de conforto. Então, seja uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, mudança de escola, de faculdade. É um período, por exemplo, né, que muita gente estudou naquela escola durante 8, 10 anos e agora terminou o colegial e vai ter que fazer um cursinho, uma faculdade. Então rola essa mudança. Pode ser uma mudança no trabalho, né? Às vezes você vai mudar de cidade, de país. Tudo isso, consciente ou inconsciente, vai causar emoções, diversos tipos de emoções, e muitas delas talvez você nunca teve contato, porque você até então vivia ali num certo tipo de zona de conforto, né? Tanto para tua mente quanto para o teu próprio físico.
ou são emoções novas ou emoções que te jogam para algum gatilho da infância. Então, elaborar tudo isso é, assim, vamos dizer, dificultoso, porque requer energia, né? Então, o que eu vim falar aqui? Que aquela velha história dos ambientes que a gente vive, os cuidadores que nós tivemos, seja os pais, avós, professores, cuidadores, tua tia, quem ficava lá com você quando era pequeno, seja irmãos mais velhos, não importa. Então, todas essas emoções viram um emaranhado dentro da gente, que se nós não reconhecermos elas, a gente não sabe nem lidar e elaborar, porque você não sabe nem dar o nome para isso. Por exemplo, meu querido professor Hermógenes, né, professor de yoga, ele escreveu um livro que eu li quando eu tinha 20 anos, por aí, que chama Yoga para Nervosos. E nesse livro, né, o que as pessoas relatam? Elas relatam que elas sentem uma coisa. E é engraçado que se você pensar que você está sentindo alguma coisa, você também vai pôr a mão no peito em algum lugar. Nossa, eu estou sentindo uma coisa ruim, uma coisa estranha. E assim as pessoas vão chamando de coisa. Então ele até comenta que, né, nossa, o diagnóstico da galera aqui é a coisa. Então ele intitula como a coisa. Por quê? Porque quando nós não sabemos nossas emoções, a gente não sabe nem nominar elas. E o que é essa coisa que normalmente as pessoas sentem? Não é 100%, mas a maioria das pessoas estão sentindo angústia. E reconhecer a angústia é um processo, porque até então, se você não conhece emoções, você não vai saber o que você está sentindo literalmente. Se você vai estar tendo um ataque do coração, se você está só com mal-estar ou se você está angustiado, né? Aquela dor no peito que a gente sente. Existem vários tipos desses sentimentos, né? Então, quanto mais você tem contato com você, quanto mais você se conhece, quanto mais autoconhecimento, quanto mais autoconsciência de tudo aquilo que acontece com você, no teu físico, no teu mental e no teu emocional, então esse conjunto de coisas vai te levar a reconhecer aquilo que você está sentindo e dar nome a isso. Então facilita. Então você sabe quando você realmente está alegre, quando você está triste. E não vai chamar tristeza de depressão, porque nem toda tristeza é depressão. Você pode ficar triste, não tem problema nenhum. Assim, do mesmo jeito que você também pode ficar exaurido, alegre, super contente, sair gritando por aí de alegria e felicidade. Mas uma coisa é você ter isso constantemente, né? Então, tudo que é constante, demasiado, isso já não é tão comum. Então, é algo assim para você e buscar uma ajuda e ver por que tá passando por isso, né? Então, é o que a gente fala, porque agora todo mundo é deprimido, então, não pode, mas em um minuto você tem um momento de tristeza. Ou alguém que você gosta muito, né, desencarnou, né, foi para outro plano, seja um animal de estimação. Então, nossa, você só tem direito a ficar um dia de tristeza. Não é bem assim, né? Que daí também vão trazer o luto, respeitar o luto, que também é um processo, tanto para quem está desencarnando, quanto a pessoa que está aqui. Porque é um processo de desapego emocional, mental, físico e principalmente para quem está indo, espiritual, né? Porque senão literalmente você fica espiritualmente amarrado ali e não deixa aquela alma seguir para o próximo nível, para onde ela tem que ir, não importa, né? Onde as pessoas acabam se prendendo emocionalmente e gerando um emaranhado aí, um nó sem fim espiritual. Mas também vamos falar agora um pouco, mas como que você, se você tem filho, né, ou você conhece crianças, você tem contato com crianças, você talvez é cuidador ou professor, né, o que você pode estar ajudando na fase infantil para que essa pessoa não se torne um adulto com tantos traumas e complexos, né? Uma das coisas que eu falo que é pior do que, às vezes, o pai que xinga, bate, tem o tal dos pais que são negligentes, né? E negligenciar uma criança, às vezes, emocionalmente, machuca mais ainda do que bater, que também não acho certo, tá?
Mas quando você negligencia uma criança, ela sente como se ela fosse nada, porque a criança sente a indiferença. Ela sabe que a pessoa que está ali falando, faz, não faz, tá tudo bem, faz como você quiser. Então, assim, o adulto que deveria estar cuidando da criança é como se ele estivesse transferindo a responsabilidade dele para a própria criança. Porque, na verdade, ele acaba negligenciando, né? Porque ele tem uma certa preguiça mental, ele não faz questão muito ali de meter o bedelho, né, de dar a opinião dele, ou de se impor como, seja cuidador, como pai, como um adulto que está cuidando de uma criança. Então ele acaba sendo o legal, né? Só que o legal, que é aquele que deixa fazer tudo, faz como você quer, quando você quer, do jeito que você quiser, né? A criança, no momento, pode ser que ela vai achar muito legal, porque ela ainda não tem discernimento do que o que é certo e o que é errado. Mas quando ela cresce, ela vai carregar aquela emoção de indiferença que ela teve, seja dos pais, dos cuidadores ou quem estava ao redor, e ela vai se sentir tão fútil e inútil quanto aqueles adultos que deveriam mostrar para ela uma certa responsabilidade e não mostraram. Então, ela sempre vai ficar naquela falta, né? Uma falta contínua, que também isso vem também nas crenças de abandono e de rejeição, mas na negligência, eu ainda acho que é um pouco mais pesado, porque é como se ela não tivesse a mínima importância. Então, assim, eu tô colocando meu dedo na tomada e tá tudo bem. Então, assim, que importância eu tenho para esse adulto, para essa pessoa que diz que me ama, ou que me cuida, ou que tem todo o seu amor, né? Que eu tô aqui correndo um risco e tá tudo bem, né? Que também isso a gente pode trazer para o amparo. Muita gente também chama de acolhimento, né? Mas é quando a criança não é amparada. Então é isso, tá lá na cozinha, do lado do fogão, e tudo bem, se botar a mão no fogo, queimou, vai aprender queimando o dedo, né? Então, assim, a falta de amparo, normalmente esse adulto que não ampara muito, normalmente ele é bem negligente. E se você puder aí refletir sobre a sua vida, faz um retrocesso aí de como que você viveu na infância e o quanto isso reflete na tua vida adulta. Porque eu trago tudo isso por quê? Porque a nossa vida adulta é reflexo do que a gente viveu na nossa infância. Por mais que dizem, não tem nada a ver, tal, então vai estudar porque hoje em dia, não só psicólogos como neurocientistas, né, entre outras áreas mentais e da saúde, já estão comprovando cada vez mais que tudo parte de como a gente foi criado, literalmente, né? Desde a nossa gestação até a nossa criação, aí quase que até uns 25 anos de idade. E sempre lembrando que a gente aprende com exemplos, não com o que dizem pra gente. Então não adianta eu pegar, você tem um filho, aí você, sei lá, pegou ele bebendo, aí você vai lá, faz um escândalo, não, que você não tem que beber, porque beber faz mal, lá. Quando ele vai dar uma volta com os amigos dele, ele encontra o pai e a mãe tomando uma no bar. Então, que exemplo que você tá dando, né? Quem é você para falar pro teu filho comer comida saudável se você só traz porcaria para casa, né? Ou vice-versa, às vezes a criança quer comer saudável e o pai e a mãe insistem em dar porcaria, né? Que hoje em dia, assim, é uma coisa... infelizmente acontece. Bom, enfim, então tem tudo isso, né? O não negligenciar uma criança, sabe? Estar lá disposto a amparar. E amparar, que eu digo, não é só caiu, bateu a cabeça, aí eu corro ali e levo no médico. Mas é o amparo emocional. Às vezes você não está aguentando mais aquela criança do seu lado, ou que seja uma pessoa, um adolescente que tá dando trabalho. Peraí, ninguém dá trabalho à toa. Você já parou para perguntar o que a pessoa está sentindo? Porque emoções é aquilo que a gente sente e nem todo mundo sente igual. Cada um vai tocar mais forte numa parte em si, não importa. Às vezes você vai assistir o mesmo filme de drama que eu vou assistir e você vai chorar e eu não.
Ou às vezes pode ser que eu vou ver um cachorrinho no meio da rua, eu já vou desabar, chorar, e você não, porque eu tô de TPM. E de repente você, nem com TPM ou TPM, chora, né? Então assim, cada um se expressa de uma maneira, né? Principalmente esse lance da expressão, o que acontece? Que normalmente as emoções reprimidas na infância, que são aqueles que te mandaram calar a boca, para de se exibir, isso não é hora de fazer isso que você está fazendo, e todas essas crenças que vão enfiando na nossa cabeça, essas emoções reprimidas, porque normalmente uma criança ela tá muito pura, né? Às vezes ela vem correndo, sei lá, o pai tá trabalhando, papai, olha isso quer mostrar na hora. E naquela hora o pai manda a criança calar a boca. Isso basta para ser o suficiente para ele carregar uma crença de que ele não pode se expressar a vida inteira. Então, de repente, ele tá no trabalho, quer falar alguma coisa importante pro chefe, ele não consegue se expressar. Ou seria uma pessoa que podia trabalhar super com uma comunicação aberta tal, e tá bloqueado. E não sabe que foi naquele cala-boca que disseram quando era pequenininho. Ou a pessoa tinha um talento para fazer um desenho maravilhoso, né? Aí vem a criança, olha, mamãe, o que eu fiz? Que lindo! Ah, e o desenho, o que é? Aí a mãe tá de mau humor, nossa, que desenho, nem dá importância. E de repente perdeu aí um Picasso da vida, né? Então assim, tudo remete à nossa infância e a gente tem que aprender a lidar com nossas emoções desde pequeno, né? Tem aquele filme que eu esqueci agora, da Pixar, que fala das emoções, né? Que é bem interessante, mas também assim, você coloca um filme daquele para uma criança, dependendo da idade, ele também não vai entender muito. Então, assim, as emoções a gente vai aprendendo conforme elas vão acontecendo, né? Então, se você vê seu filho triste, chorando, irritado, parar, olhar para a criança, né? E, nossa, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Ah, eu tô nervoso. Explicar para ele, tudo bem, você pode ficar nervoso, mas isso vai passar, sabe? Isso é uma coisa momentânea. E, eu tô muito alegre, expressivo. Não, você pode se expressar, você pode gritar e pular de alegria, mas tem momentos e momentos, né? Então, assim, sempre com o tal do jeitinho, né, de conversar com uma criança, para que ela compreenda. Porque não adianta você pedir para uma criança parar de gritar, gritando. Que exemplo que você está dando? Já reparou quantos pais mandam os filhos calar a boca, gritando, porque não estão aguentando o grito do filho? Então, assim, que exemplo que você é? A mãe lá berrando, que nem uma louca. Cai, quanta bagunça, não sei o quê. Que atitude que você está tendo? Que exemplo é esse? Que você não consegue regular suas próprias emoções e quer ficar regulando o teu filho. Ou se você for professor de escola e tem aquele monte de criançada correndo, pulando e tal, e aí você não tem controle das suas próprias emoções e começa a ter um chilique, né? Começa a ter aquele ataque. Então, assim, isso é muito louco porque muitos professores, você percebe, né? Principalmente em sala de aula, com adolescente, até com criança, os professores que têm uma inteligência emocional, uma regulação emocional mais profunda, eles conseguem fazer uma classe ficar quieta só com as palavras, só com a postura, só através do comportamento. Agora tem professores, que seja pais ou talvez em trabalho, líderes aí, que, nossa, mas nem pegando no megafone, gritando, as pessoas dão atenção. Então, assim, até que ponto as suas emoções estão reguladas, que você está querendo dar palpite na emoção alheia, sabe? Sem se auto-perceber, né? Então, tem tudo isso. Tem também, assim, o lance de... Porque, assim, as emoções, tudo está em conjunto. O que nós sentimos, né? O nosso mental e o nosso corpo físico. Então, as informações ficam nas células. Então, às vezes, você cresceu, aí, sei lá, você já está um adulto, já passou dos seus 50 anos, que seja, e às vezes você vê uma situação, que aquela situação te faz reagir de um jeito que, literalmente, a gente fala, você virou um monstro. E a pessoa não tem nem consciência que ela virou um monstro. Porque aquilo é tão automático nela,
essa reação porque já está no corpo físico, no sistema nervoso. Então, por exemplo, uma criança que sempre apanhou dos pais, ela está em modo reativo e de defensiva 24 horas, né? Porque vai vir me bater, vai. Então, assim, então qualquer coisa a criança já dá aquela reação. Aí quando você vai ver a pessoa adulta, de repente essa pessoa vai escutar alguém gritar um pouco mais alto, a primeira reação que ela vai fazer é assim, ó, como se fosse a criança falando, pai, não faz isso comigo, né? É muito louco, as pessoas não percebem. Então, assim, isso você só aprende com autoconhecimento, autopercepção, autoconsciência, conhecer o seu corpo. Você vai sentir, tem vezes que você tá chorando ou tá nervoso, cada um tem uma reação. Tem gente que dá vontade de vomitar, tem gente que passa mal, de repente pode ter uma diarreia. Tem gente que não vai ter nada na hora, mas depois de 1, 2 horas vai ter uma dor de estômago, vai ter uma azia, vai ter problema no intestino, vai ter dor de cabeça. Cada um vai reagir de um jeito, cada corpo vai reagir de uma maneira. E então, assim, existe um modo de ressignificar todas essas emoções vividas também que foram negativas, só que pra gente limpar 100%, né, o tal do computador que eu sempre falo, e limpar a lixeira, porque não adianta só jogar na lixeira, tem que lavar e limpar a lixeira também. Então é um conjunto é um processo, porque você tem que trazer pra consciência, mudar a mentalidade, tem que começar a mudar seus comportamentos, tem que se perceber, né, conhecer suas emoções e fazer exercícios, sim, no próprio físico que vão te ajudar a soltar e liberar essas informações que ficaram presas em você, sejam de traumas, emoções negativas, crenças limitantes e tudo mais de ruim, vamos dizer, que impacta e estagna a tua vida, né? E assim, como que você vai reagir quando você tiver essa memória novamente? Porque o negócio, não é que você bloqueou, deletou, nunca mais vai lembrar. Muitas coisas você vai continuar lembrando, mas o segredo ali é, vou ter aquelas memórias, mas elas já não vão mais mexer comigo, né? Porque você tem uma inteligência emocional, você sabe o seu centro, você conhece seu alicerce, você já não se perde mais, você tem controle do teu corpo, né? Do corporal mesmo, do mental, e assim você consegue regular suas emoções, né? Então, por isso também que dizem que não adianta você gritar com uma criança quando ela está chorando em prantos, ela não está te escutando. E os adultos que se fazem de vítima, tem muito adulto narcisista aí, ou vitimista, que também faz aquele drama, aquele escândalo, cara, ou que seja numa briga de rua, bateu o carro, o cara tá tendo um ataque. Não adianta gritar com pessoas que não têm autorregulação emocional, porque é como se você estivesse literalmente falando com a parede. Porque na verdade ele tá naquele modo infantil dele. Porque provavelmente quando ele era pequeno era assim que ele reagia. E ele só tá na fase adulta fazendo a mesma coisa. Porque se ele tivesse consciência emocional, ele conseguiria se regular e não reagir dessa maneira, né? É aquela reação que às vezes dá até raiva de algumas pessoas que você fala, nossa, como uma pessoa pode ser tão fria e não reagir? Na verdade, não é que ela é fria e não reage. Na verdade, é que ela já tem um autocontrole emocional, né? Não é controlar as emoções, mas ela tem consciência. Então, por mais que ela esteja com uma raiva, ela não vai sair batendo ou fazendo coisas que não convém, né? Porque senão vai sair dando tapa, dando chute, né? Ou coisa pior. Por quê? Porque não tem essa reação de vou pensar para não reagir, né? A gente fala que tem que ter o reativo e o proativo, né? Normalmente a gente tá nessa de reativo. O outro falou, você já rebate. O outro falou, já rebate, né? Sempre quer sair vencendo da história. E quando você começa a ter uma inteligência emocional, um conhecimento melhor sobre quem você é, muitas vezes você não tá primeiro, você não tá nem em guerra para saber quem vai ganhar ou quem vai perder a guerra. A pessoa vem em guerra e você não tá nem em guerra, você já tá em outro plano. Então você deixa a pessoa quer ganhar, ganha, quer perder, perde.
quer sair no empate, fica. Você não tá muito preocupado, de verdade, né? Então tem tudo isso. Então, assim, é muito importante a autorregulação emocional, tanto física quanto o mental ali, para trazer você no seu alicerce e não reagir na emoção como, que a gente fala também, tem o cérebro reptiliano, que é aquele, que é um bicho, ou você tá no ataque ou na defesa. Então, você tá no medo ou na coragem. Então, ou você parte para cima ou você se esconde, né? A gente sempre fica nessa oscilação também. Então, quando você começa a ter uma noção maior, né, sobre seu campo e suas reações emocionais, fica mais fácil de lidar, primeiro de tudo, com você mesmo. Então, quando vem um pensamento negativo ou alguma coisa que já está sendo pesado para você mesmo, você já sabe como mudar essa história e falar para você, porque isso é falta de segurança mental, que seja emocional, né? Eu não vou morrer porque aconteceu isso comigo, porque a gente tá sempre nessa, será que eu morro, será que eu vivo? Será que eu corro, será que eu fico, né? Então, quanto mais você buscar autoconhecimento, sabe? Você não precisa ser terapeuta para estudar esses assuntos, assim, pelo menos o mínimo para você ter um conhecimento, né? Para você mesmo, para usar para você mesmo, que vai te fazer bem no seu trabalho, vai te fazer bem com a sua família, né? E sempre lembrando que tudo tem dois lados, né? Quando você estiver convivendo com pessoas muito difíceis, é aquela história, não adianta só você fazer o papel que eu tô tentando melhorar a minha parte, eu tô tentando fazer o melhor da minha parte e a outra pessoa continuar querendo ser o que é, não mudo, não tenho problema, tá tudo bem, assim eu sou, assim eu vou morrer. Então, o que você tem que fazer nessas horas é ou muda de ambiente ou literalmente se afasta, né? Porque não adianta você gastar toda a sua energia em dobro, porque você tá aqui para evoluir a tua parte. Agora, a parte alheia quer vir junto, vem. Quer ficar empacada, fica, né? Nós não somos obrigados a carregar ninguém, cada um no seu tempo. Então, a gente quer o melhor das pessoas que a gente gosta, a gente vai fazer de tudo para essas pessoas melhorarem, mas tem limite, né? Cada um que cuide do seu umbigo ali e sabe onde aperta mais. Agora, tem gente que também negligencia as próprias emoções. Faz que tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo belo, até acontecer algum gatilho de reação. E essa pessoa literalmente virar o tal do monstro, né? Enfim, outra coisa super importante também para quem é adulto, isso eu acho que assim, não só para criança, mas isso para tudo na vida, é um tal chamado de estado de presença. Estado de presença tem muito a ver também com um pouco ali que o pessoal fala do mindfulness, né? Que é a atenção plena. Na verdade, assim, o estado de presença, assim, eu estou aqui conversando com você agora. Se você estiver aqui agora, com fone de ouvido, ouvindo música na rádio, você não está 100% aqui. Então, assim, não tem coisa pior, a gente sabe, do que hoje em dia, né? Chegar num restaurante, chegar nos lugares e tá todo mundo como? Teclando. Então, assim, você tá falando com quem? Com a tela, né? Que era aquela velha história que quem é muito aí, principalmente dos anos 70 até o ano 2000, mais ou menos, que não tinha tanto telefone, não tinha tablet, as telas eram diferentes, e o que tinha mesmo era a televisão. Então você ia conversar com seus pais, à noite, que era quando eles chegavam do trabalho, eles mandavam você calar a boca, porque eles tinham que escutar a notícia da televisão. Ou as mães falavam, não, agora não dá porque eu tô vendo minha novela, né? Agora, hoje em dia não tem mais desculpa, porque hoje em dia tá tudo registrado. Então, assim, não é uma novela, não é um filme, não é uma notícia que tem que ser mais importante do que uma pessoa que tá do seu lado. Porque 1 minuto depois que ela vai embora, você não sabe quando você vai ver ela de novo. Agora, a notícia, a novela, o filme, você vai lá, busca na internet, depois você reassiste de novo, vai passar mais 20 mil vezes o mesmo assunto, né? Depois você tem como correr atrás do resultado.
Agora a pessoa, ela vai dormir. Se ela vai acordar, só literalmente Deus sabe, porque ninguém sabe, nem a própria pessoa. Então esse 1 segundo de estado de presença que você não tá, é onde depois você vai passar para a pessoa aquele sentimento de rejeição, abandono, porque assim, a pessoa quer uma atenção. Ah, mas agora eu não posso. Então você vira para a pessoa e fala assim, olha, agora eu não posso, vamos conversar depois, mas dando atenção. Não assim, ah, agora eu não posso, aí continua fazendo o que está fazendo. Isso é praticamente uma negligência também, né? Porque você está dando um desprezo tão grande e aquele momento, aquele exato segundo daquela emoção que a pessoa está vivendo, que ela quer te contar aquilo. Então, assim, sabe quando você está num auge de uma alegria para contar uma notícia para alguém, aí a pessoa fala, ai, só daqui a pouco. Então, assim, baixa, sabe? A adrenalina, a dopamina, de tudo aquilo ali que você queria contar, tal, vai abaixar. E aí quando você vai contar, às vezes não tem mais graça, sabe? É igual contar piada depois que já foi, aí perdeu o link, aí não tem graça, né? Então, assim, isso importa muito, principalmente com as crianças, para não crescerem aí um monte de adulto frustrado, sabe? Adultos que não conseguem se expressar porque foram negligenciados quando eram crianças, sabe? Foram ignorados, foram maltratados, foram bulinados e entre outras 1000 coisas. E isso assim com mais que a metade de toda a população mundial passou por isso. Então assim, a gente está numa era aí, numa fase onde está podendo falar disso abertamente, está cheio de médicos competentes, de pessoas formadas em várias linhagens aí, de comportamento, desenvolvimento humano, psicologia, psiquiatria, e todas as áreas aí que antigamente a gente não tinha acesso, é só entrar e procurar e buscar, sabe? Comportamento humano, como que nós podemos ser adultos melhores, né? Porque vem da nossa infância. Até que ponto que você vai continuar repetindo? Ai, fulano aprendeu no cabresto, né? Que eu ouvia isso, eu ficava pé da vida. Ah, porque aprendeu sofrendo. Eu aprendi sofrendo, vai ter que aprender sofrendo. Que mundo é esse que a gente vive? Que a gente tem informação para fazer um mundo melhor e vai querer deixar o sofrimento pro próximo, né? Se você pode amenizar um mundo, porque na verdade essas dores são levadas adiante e assim vai indo, vai repetir, até que vem alguém e quebra. Então assim, tá no momento da gente quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Não vamos quebrar tudo não, tá? Mas vamos quebrar todas essas crenças limitantes sim, sabe? Quebrar essa educação rígida de que tem que ser desse jeito e só pode ser desse jeito e não existe outra opção, né? Também não é assim, eu te dou tudo, faço tudo por você, porque também quando você faz tudo pelo seu filho, ou pela criança, ou pelo próximo, você está tirando dele o poder dele de fazer as coisas. E ao invés de você estar ensinando, é o tal a varinha para pescar, né? Não adianta você só ficar dando peixe e nunca ensinar a pescar. Porque um dia que a pessoa precisar pescar, ela não vai saber o que fazer. Porque ela sempre só teve o peixe na mesa. Então é assim, vai lá, ensina, sabe, como puxar o fio, como colocar a isca, como jogar a linha, quanto tempo que tem que ficar lá com paciência, esperando um peixinho fisgar o anzol, né? É o tal do ensinar. Aí sim a pessoa vai aprender a caminhar com as próprias pernas. Agora tem gente que não sabe ensinar, então, ou não tem paciência nenhuma de ensinar. Então vai lá, arranca da mão da pessoa e fala assim, deixa que eu faço. Quanta gente que você não vê isso no trabalho, né? Ah, não, aquela pessoa nem sabe, nem vou dar pra ela, não, deixa que eu faço tudo. Ou tem gente que não consegue nem passar trabalho pro próximo, delegar pro outro, porque não confia. Fala, não, eu tenho que fazer tudo, eu faço tudo porque eu confio em mim e não sei se o outro vai fazer melhor ou pior. Então, assim, posso ficar aqui horas e horas, e aí depois eu vou trazer isso em outros vídeos, né? Mas, continuando nesse assunto da inteligência emocional, né?
Então, assim, como fazermos adultos melhores, para um mundo melhor. Então, como eu estava falando do estado de presença, né? O mindfulness é atenção plena. Então, assim, que seria no paralelo também com o estado de presença. Você vai comer uma comida, então atenção plena na comida, sabe? Fecha o olho, presta atenção no sabor, na textura daquilo que você está comendo, né? Na temperatura daquilo. Você consegue entrar ali e ter toda essa percepção que, na verdade, você está num estado de presença 100% com atenção plena naquilo que você está fazendo. E esse seria o correto para a gente fazer em tudo, né? Principalmente quando a gente está conversando. Eu sei que eu falo pra caramba também, tem gente que fala pra caramba, e aí é um tal de um fala, o outro fala, e o outro não escuta, aí o outro acha que escutou aquilo que o outro falou, que não falou. Então aí começa a dar os curtos-circuitos, né? Por quê? Porque não tá com aquela atenção 100%. Quem tem TDAH é mais difícil, às vezes, de ter uma atenção plena, ao mesmo tempo ele tem hiperfoco. Quando ele gosta do que está fazendo, aí ele foca 100%, né? Que às vezes não está nem vendo o que está passando ao redor. Então, assim, o estado de presença, em português a gente fala ser e estar, né? Em inglês, a palavra ser e estar é a mesma. E, por exemplo, em hebraico, no presente, a gente nem tem o né? É que nem, tipo, eu linda, não tem eu sou linda. Porque eu falo que é tão seu estado que você já é. Porque, na verdade, nós já somos o eu sou, né? O eu sou, eu sou. Eu já sou isso. Então, em português fica esse ser e estar. Então, eu posso dizer que vocês estejam e sejam no ambiente. Porque não adianta você ser e não estar, ou você estar e não ser. Se é que vocês me entendem, né? Porque isso a gente dá para separar bem no português. Eu estou aqui, mas eu não sou isso que estou. Então, fica um pouquinho mais complexo, mais profundo para refletir sobre esse assunto. E também tem o famoso o agora, né? Vamos viver o agora, porque o único momento que existe é o agora. Então, se você juntar tudo isso, né, o seu estado de presença com a atenção plena e o agora, é esse milésimo do milésimo de segundo que eu acabei de falar que já passou. Esse é o verdadeiro agora, né? Então, na verdade, nossa vida é feita a vida inteira de agoras. Não existe o ontem, não existe o amanhã. Existe o agora. O que eu posso estar fazendo agora para que amanhã seja o meu agora melhor ainda, né? E para que amanhã, que vai ser meu agora, eu olhe para trás e falo, nossa, o meu agora foi tão perfeito que meu agora tá ótimo. Então, é assim, eu vivendo do agora pro agora. E quanto melhor, né, a cada minuto, a cada agora, você pode estar melhor com você mesmo, né? Então, assim, tem tudo isso que eu quero trazer e vou trazer em outros vídeos também, porque dá para fazer muitos vídeos aqui, porque esse assunto é muito recorrente e é o que move a gente, né? Nós não estamos mais aí na era industrial, passamos da era industrial, não precisamos mais fazer papéis de robô, os robôs já estão fazendo sua parte, por sinal, a robótica que eu diga, né? Estão fazendo coisas maravilhosas. Então chegou a hora do ser humano enfrentar aquilo que o robô não tem, que chama emoção. Por mais que o homem queira colocar emoção no robô, talvez ele consiga implementar ali, implantar umas 2, 3, mas não vai conseguir colocar emoção. E reconhecer as emoções, muito menos ainda, né? Porque nós estamos aqui para isso. Agora a etapa que chegou é essa. A gente chegou num tempo que o ser humano realmente vai ter que reconhecer e lidar com suas emoções, porque nós estamos aprendendo a ser humanos, né? Humanos não somos ainda, né? Estamos nesse caminho de virar e tornar-se uma humanidade plena, em conjunto, com nossos corpos, né? Nossos corpos sutis, mental, emocional, físico, etérico, nossos campos ali, todos
alinhados, harmonizados, porque só dessa maneira que a gente vai ter um mundo melhor, realmente. Senão nós vamos continuar vivendo cada vez mais numa sociedade cheia de ansiedade, depressão, com milhares de transtornos, que seja de toque, de transtornos traumáticos absurdos que são sem fim, que temos, né? Gente bipolar, vivendo em relações tóxicas, em ambientes tóxicos. Então a única maneira mesmo da gente começar eu acho que assim, o primeiro passo principal é olhar para dentro e reconhecer que você é feito de emoções. E não adianta esconder suas emoções, porque uma hora vem à tona. E aí é que é o problema, que se você não tem essa consciência e essa segurança emocional, mental e corporal, você perde a linha, né? E quem perde a linha perde a razão, para quem gosta de ter razão. Então vai buscar a tua paz. E a paz vem através dessa nossa harmonização de emoções, nos conhecermos. Se está no momento que eu preciso chorar, chora, né? Se aquilo está me fazendo mal até no físico, então vai procurar descarregar isso. Se tiver necessidade, pega o travesseiro, grita nele, soca o travesseiro, compra aquele saco de boxe de vez em quando, né? Você fazer um box ali, botar pra fora. Quem gosta de correr ajuda muito. Eu acho que eu já trouxe aqui, eu não lembro se eu já falei em algum vídeo, mas é muito relevante, né, que você faça exercícios físicos sem música, sem distrações, vamos dizer. Porque daí você tá na atenção plena para aquilo que você está sentindo mesmo. Você vai ser obrigado a lidar com seus pensamentos, suas emoções naquele momento do exercício que você está fazendo. Então, tenta pelo menos uma semana, sei lá, vai para academia e não coloca música, ou se você for correr, né, você corre na rua ou faz caminhada, tenta fazer isso sem música, sem escutar nada, né? Presta atenção no que está acontecendo ao redor, no som dos pássaros, ou do trânsito, ou das pessoas, não importa. Mas faz esse teste. Na vida tudo é experienciável. A gente só pode dizer assim, se experienciar. Não tem isso, isso é bom, isso é ruim. Já testou, já fez, experienciou, deu certo, não deu? Então, quando a gente vai lá e faz, que a gente fica sabendo o que é melhor pra gente. Que até então, tudo a gente acha. E achismo só leva ao achismo. Nada é certo. Tá bom? Então é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Se vocês estão gostando dos vídeos, deixa o like, o joinha, se inscreve, aperta o sininho para receber os novos vídeos e compartilha com as pessoas que você acha que também vai ajudar aí me escutar. E até o próximo vídeo.